Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Levanta tuas mãos como uma forma de rendição e de gratidão ao Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui de pé, sustentados pela tua palavra e pelo teu Espírito. Nós te damos graças pelo teu grande amor, com o qual tu nos ama e nos alcançou quando nós éramos os teus inimigos. Obrigado, Pai, por tão grande misericórdia, por tão grande amor, por tão grande graça sobre as nossas vidas. Nós te damos graças por essa noite estarmos aqui, decidirmos com total liberdade virmos à tua casa e nos consagrar, nos render, oh aleluia, ouvir a tua voz, poder falar contigo, poder ouvir sinalizações, instruções, exortações. Pai, muito obrigado, porque tu tem cuidado de nós, porque tu tem cuidado de nós, porque tu tens cuidado de nós em todos os detalhes. Louva mais um pouquinho. Amém. Fecha os teus olhos. Render ao Senhor. Deixa fluir do teu coração essa canção. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos. Adora o Senhor, irmão, em espírito e em verdade. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei. Sim, Senhor, nós nascemos pra isso, te adorar em espírito e em verdade, Senhor, sem limitações. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, grupo de louvor. Daqui a pouco a gente vai interagir um pouco mais. Senta um pouquinho. Aleluia. Salmo 1. Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E eu não ia começar por aqui, mas essa canção que nós cantamos agora, que nós louvamos, que nós adoramos ao Senhor, tem essa frase: que o meu prazer seja te louvar, e o meu prazer é estar na casa do Senhor. E eu te digo, amados, nós precisamos de fato chegarmos à casa do Senhor, chegarmos a momentos de louvores, quer seja aqui, quer seja em casa, com prazer envolvido. Porque se não for por prazer, com prazer, vai ser com pesar, vai ser com peso, vai ser com amargura, vai ser com angústia. Não estou dizendo que você não pode, quando estiver angustiado, e louvar. Entenda, você precisa envolver prazer naquilo que você faz para o Senhor, porque essa é a recomendação.
Bem-aventurado ou mais que feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, o seu prazer está na palavra. Aleluia. E a gente pode começar já perguntando: aonde está o nosso prazer? Aonde está a nossa alegria? Aonde está o nosso regozijo? Está num jogo de futebol, que o nosso time preferido está vencendo lá? Está numa série que você vem acompanhando e está vibrando com as próximas cenas que estarão para acontecer? Aonde está o nosso prazer? Está numa volta, numa viagem, numa volta no shopping, ou numa viagem em uma cidade que você ainda não foi? Aleluia! É bom a gente estar sendo lembrado por Deus e pelo seu Espírito, também pela sua palavra, que nós precisamos envolver prazer naquilo que é do Senhor. Amém? Amém, amados? Aleluia! Salmo 119, 47 diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Prazer, diga comigo, prazer. Salmo 119 ainda, versículo 92, esse eu amo. Diz assim: não fosse a tua lei ou a tua palavra ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então, amados, eu assisti essa semana na verdade eu li uma reportagem sobre um humorista que ele está em depressão. E ele disse: fez durante um tempo tantas pessoas no Brasil rirem, e hoje ele não consegue sorrir. Ele precisa da sua ajuda. E a gente pode orar por ele quando tiver essa oportunidade. Mas o que ficou me chamando a atenção é que nesses últimos dias é o segundo humorista que dá a notícia da mesma condição, da mesma falta de prazer pela vida. Porque a alegria deles estava baseada em coisas naturais e humanas e externas e corruptíveis e daquelas coisas que se desvanecem. E louvado seja Deus que nossa alegria, ela pode estar e deve estar baseada em fatos eternos. Como, por exemplo, o nosso nome está escrito no livro da vida. Se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, ninguém pode apagar. A não ser que a gente negue a fé e abandone a fé e não queira nada com o Senhor. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida, é para todo o sempre, é para uma eternidade. E isso é uma razão, um motivo de alegria eterna. E eu vejo pessoas conforme esse humorista, pessoas bem-sucedidas, com condições financeiras estáveis, problemas aparentemente tudo solucionado, mas não tem prazer, não tem alegria, não tem regozijo algum. Por quê? Porque resolveu colocar a fonte de prazer e de alegria em coisas comuns e naturais. E a Bíblia está nos ensinando, se não fosse o prazer na tua palavra, certamente eu já tinha perecido ou morrido por causa da multidão de angústias que vem ao nosso coração. Porque assim como ele está hoje passando por um problema de depressão, qualquer um de nós, basta começar a pensar só em problema, basta começar a pensar em falta, em algumas situações que aparentemente são insolúveis. Quando pensar que não, você está, ou eu estou, no mesmo buraco. Mas glória a Deus pela palavra. Aleluia. E nós precisamos vigiar aquilo que nós
estamos nos expondo àquilo que nós nos alimentamos, àquilo que nós ouvimos. Conforme a gente até falou outro dia, a fé vem pelo ouvir, mas o medo também vem pelo ouvir. A angústia também vem pelo ouvir. Já viu pessoas que estão ouvindo aí alguma música de sofrência? Começa até animado, termina chorando. Ouvindo. Ela foi embora, ela não volta mais, acaba endoidece. Podendo ouvir a palavra e se encher de dentro para fora, com a verdade da palavra. É uma questão de escolha. Infelizmente, muitas pessoas estão escolhendo mal nesses últimos dias. E é impossível ter um bom resultado mediante mais escolhas. É impossível. Deus não consegue mudar. Não consegue. Ele não vai quebrar princípio. Não vai. Se você dedica tempo, ou se você está depositando tempo em coisas fúteis, em coisas danosas para a sua vida, é impossível você viver bem por causa dessa exposição que você está fazendo. Mas agora a gente vai para a ministração. Isso foi só um parênteses. Amém? Abra, por favor, lá em Lucas. Quantos gostam de ouvir Jesus falando? E aqui Jesus estava falando, no capítulo 6 de Lucas, a partir do verso 24, só para entrar na história, durante um período de milagres, Jesus retirou-se, versículo 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Então, Deus não, quando foi chamar os 12, tinha mais do que 12, viu? Ele escolheu. Ele não fez um pega na rua, só tem tu, vai tu mesmo. Isso é a Bíblia está dizendo. Ele chamou para si os seus discípulos e escolheu 12. E aí, mais na frente, eles foram descendo, junto com os discípulos escolhidos, tem aqui a lista e tal. E aí, no versículo 20, ele diz, então olhando para os seus discípulos, disse, bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós os que agora chorais, porque há vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. E aí ele mostra as bem-aventuranças, apresenta algumas situações possíveis de passar, mas também apresenta um resultado. No verso 27, diz, digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos. Diga assim comigo, amai. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos caluniam. E aí, Jesus vai estreitando a conversa, porque ele falou primeiro as bem-aventuranças aqui, depois ele faz algumas exortações, mas agora ele traz uma instrução. E essa instrução, ela precisa ser realizada ao pé da letra. A gente, quando se depara com uma instrução dessa, a gente às vezes até se balança. Será que é para mim fazer mesmo? Ei, foi Jesus que disse. Não foi Paulo, não foi Pedro, foi que Jesus disse, ó, amai, porque ele não falou aqui que você poderia ser caluniado, poderia ser injuriado, poderia ser perseguido, mas ele diz assim, mesmo passando por todas essas coisas, amai os vossos inimigos. Fazer o bem aos que vos odeiam. Bendizei, ou seja, fale bem, aos que vos maldizem.
Orai pelo que vos caluniam. E eu vou te dizer, amados, tem muita gente que a gente não quer nem orar, por causa de situações e problemas que essa pessoa causou para nós. E às vezes, nós estamos descumprindo aquilo que Deus instruiu. Eu queria que você fosse até o verso 42. 43, diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. E aí, Deus já estava falando mais na frente para os seus discípulos, que é uma questão de natureza. Não sei se você entende. Ele primeiro ora, depois chama os discípulos, depois escolhe os discípulos, e ele começa a discorrer as bem-aventuranças. Olha, você poderá passar por isso, mas você é um homem feliz, viu? Você vai passar por isso, mas é um homem feliz. E quando chega mais na frente, ele já previne o coração. E certamente aqui não está registrado, mas alguém pode já ter falado, mas eu não tenho condição de fazer isso, não. E ele diz: rapaz, de uma árvore boa não tem como sair um mau fruto, não. Mas de uma árvore má será impossível frutificar com um bom fruto. Então é uma questão de natureza. Se você mudou a sua natureza, certamente você tem condição de fazer. Nós nascemos de novo. Pelo que eu vejo aqui, todos que estão aqui presentes já confessaram, já nasceram de novo. Se você nasceu de novo, eu também nasci de novo. Nós temos o nosso espírito recriado no ato do nascimento de novo. Nós podemos desfrutar de uma nova natureza e das realidades de uma nova criação. Então, como será difícil para nós orar por um inimigo? Bendizer alguém que maldiz de nós? Amar um inimigo? E orar pelos que vos caluniam? Então a gente já tem uma receita aqui, que eu vou te dizer, é receita de sucesso, porque foi o próprio Deus que ensinou. Isso não é doutrina de homens, isso não é uma doutrina de uma congregação, de uma denominação, de um ministério, isso é o próprio Deus. Ei, ame. Por quê? Porque Ele mesmo nos amou quando nós éramos os seus inimigos. Lembra que eu e você não era peça boa? Só lembrar. Não precisa nem olhar de lado, olhe só para você. Não precisa catucar ninguém, olhe só para você. E de repente você se deparou com um amor incondicional, um amor sem igual, um amor que cobriu todo o pecado, toda a situação. E não apenas cobriu, tirou. Quando você e eu, nós nos reconhecemos e nos arrependemos. Então, amados, e ele continua, diz assim, no verso 45 de Lucas 6, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quantas vezes a gente mesmo pronuncia e anuncia esse versículo, essa parte desse versículo? A boca fala daquilo que está cheio o coração. E uma pergunta que o Espírito Santo nos faz: com o que nós estamos enchendo o nosso coração? Para que ao abrir da nossa boca, venhamos fluir com graça, com vida e com favor, com a própria vida de Deus. Nós estamos enchendo o nosso coração com o quê? Com fábulas, com filosofias, com livros de autoajuda, ou livro da ajuda do alto? Porque tem livro de autoajuda, mas nós podemos e devemos crer no livro da ajuda do alto, onde nós recorremos e sempre encontraremos uma saída para os nossos dilemas, porque de tudo fala. Aleluia. Ele continua, Jesus falando, viu?
Verso 46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que mando? Aí ele já começa a ficar invocado com a situação. Podemos dizer assim, aqui no Nordeste dizer, ele está arretado. Por que você chama Senhor para lá, Senhor para cá, é o meu Senhor, e quando eu oriento para você fazer algo, você quer fazer o contrário. Você não quer fazer o que eu mando. E aí ele vai contar uma outra parábola, ou trazer um outro exemplo, conhecido nosso. Deixa eu te dizer, todo aquele que vem a mim, Jesus dizendo, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas, verso 49, o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Qual a diferença? O alicerce. Se não tiver alicerce, para quem sabe de construção, qualquer leigo sabe, se não tiver alicerce, logo, logo vai cair. Nós estamos aí restaurando o muro, mas quando fizeram a inspeção, disse, não dá para restaurar, tem que demolir e fazer tudo de novo. Inclusive, fundamentando aí colunas, para que não venha a danificar ninguém que passa na rua, ninguém que brinca na quadra, para evitar o quê? Um acidente. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve e não a pratica, vai desfrutar de grande ruína. Então é fácil a gente decidir na nossa vida, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e algumas vezes a gente nem consulta a Deus, se é isso mesmo para fazer, ou deixar de fazer, porque a gente não quer ouvir a resposta, até porque a gente já sabe a resposta, a gente já entende que aquela decisão está indo de encontro à palavra, porque tudo na vida existe um tempo e um modo, e nós precisamos estar discernindo à luz da palavra o tempo e o modo de todas as coisas. Só que a gente, no nosso ímpeto, na nossa própria vontade, não quer fazer conforme a palavra orienta. E aí eu quero que você vá lá para Efésios, por favor, capítulo 3. Verso 17. Depois de Paulo fazer uma oração pelos Efésios, e diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Uma questão de natureza e uma questão de fundamento. Arraigados quer dizer enraizados em amor. Quem é o amor? O próprio Jesus, a palavra que se fez carne. Arraigados, tendo todo o suprimento, segundo a natureza de Deus, enraizados em Deus, produzindo segundo Deus. E o outro ponto é alicerçados, fundamentados, bem construídos. Onde? Em amor. Não é no próprio pensamento, não é numa filosofia, não é num achismo. E a gente se encontra, às vezes, na nossa caminhada, em algumas situações e problemas, e quer acreditar a Deus aquilo que nós mesmos escolhemos fazer, por nossa conta própria. Nós decidimos fazer, nós resolvemos fazer. E aí daqui a pouco, como a Bíblia diz, a casa cai, a ruína se apresenta, o problema, vou te dizer, o rio sempre vai ser arrojado. Quer seja a casa estando alicerçada ou não, a força do rio é o mesmo. A força do vento é para todo mundo. E a gente precisa estar pronto. Arraigados e alicerçados em amor. Pronto para quê? Para orar pelo nosso inimigo, para amar,
para bendizer, para fazer o bem. Porque tem um outro texto que diz assim: se nós não nos cansarmos de fazer o bem, nós vamos sim alcançar a promessa. Nós vamos desfrutar da benevolência e da bondade de Deus. Precisamos estar atentos. Se a Bíblia diz que a gente pode cansar, é porque pode cansar. E uma das coisas que às vezes a gente cansa de fazer é orar. Rapaz, eu oro tanto por fulano, e fulano não muda, não vou mais orar não. Onde a instrução não é parar de orar, é continuar orando. O convencimento não é seu, o convencimento é do Espírito Santo sobre aquela pessoa. E nós precisamos continuar chamando à existência vida naquela situação de morte. Porque da nossa parte tem que produzir algo de vida, porque é uma questão de natureza. Nós nascemos de novo. E se nós estivermos frutificando de uma forma errada, nós estamos negando a nossa origem, a nova criação. Então a gente tem alguma coisa errada. Qual é a fonte que está me alimentando? Qual é a fonte? Viu o que a gente leu? É impossível de espinheiro nós colhermos figos. É impossível. Mas é possível de um homem e de uma mulher de Deus colher boas obras, colher boas orações, colher bons frutos. Aleluia. É dura essa palavra, mas é assim mesmo. Foi Jesus que falou. Quando eu estava lendo, eu disse: meu Deus, é isso mesmo. Porque não é fácil, na nossa própria força, nós orarmos, nós declararmos, nós amarmos, nós fazermos o bem para quem não está produzindo o bem para a nossa vida. Porque é fácil você retribuir o bem. E tem muitas palavras bonitas, gentileza gera gentileza. Mas esse versículo não está na Bíblia, não. Eu procurei e não achei ainda não. Se você achar, me diga. Não que a gente não vai ser gentil, nem vai agradecer pela gentileza. Mas nós precisamos estar prontos para produzir o fruto na estação certa, no momento certo. Porque quando pisa no nosso calo, para quem é pai, venha falar mal do filho, ninguém quer ouvir falar. Mas deixa eu te dizer, se teu filho tiver com alguma situação em perigo, em risco, em erro, seja grato, porque alguém está chamando a atenção do seu filho. Porque vai lhe ajudar a você chamar também. Porque é muito fácil nós condenarmos alguém. Esse é meu filho, quem está criando sou eu. Se está errando, está criando errado. E se alguém chamar para ser corrigido em algo, agradeça. Agradeça. Muito obrigado, meu filho, por essa dica. Muito obrigado por essa orientação. E vá lá e faça o que é certo. Porque quando pisa no nosso calo, quando mexe no nosso angu, como diz aqui no Nordeste, todo mundo fica aspado, armado. Comigo não é assim não. E eu vou te dizer, crente não leva desaforo para casa não. Crente deve resolver em amor, no ato da situação. Em amor. Respira. Você, afinal de contas, você, de fato, tem o Espírito Santo habitando em você. Mas em um determinado momento, Paulo estava escrevendo, se eu não me engano, aos Romanos, e ele diz para isso: se de fato o Espírito de Deus habita em vós, aí tem uma interrogação. Aí você vai agir dessa forma. Mas se não habitar, tudo bem, você faz de qualquer jeito. Mas se ele habita, e essa palavra que nós lemos aqui nesse versículo, e assim habite Cristo. Tem uma outra versão que diz assim: que ele se sinta à vontade na sua vida. Porque é possível alguém ir morar na nossa casa e viver acuado, sem nenhuma liberdade, preso num quarto, cativeiro, como é que chama? Está preso num cativeiro privado, domiciliar. Habite, que Jesus Cristo sinta-se à vontade na nossa casa. Olha que coisa boa. À vontade para quê? Para falar, para corrigir, para orientar, para nos instruir, para mandar orar por alguém, para pedir que nós perdoemos quando necessário for. Porque aqui em todo esse texto ele fala: não julgue para não ser julgado, mas use de misericórdia assim como o Pai usa com você. Ou você não acha que Deus é misericordioso comigo e com você? Deus não é só apenas misericordioso, mas Ele é riquíssimo em misericórdia.
Porque a gente falha, a gente erra, a gente pisa na bola. Mas quando é a nossa vez, a gente não quer exercer a mesma misericórdia no mesmo nível que nós estamos sendo alcançados por Deus. Não, porque o certo é o certo. Levanta logo o dedo. Tem uns que até balança assim, para mostrar mais autoridade. Misericórdia. Aleluia. Então, amados, nessa noite vamos orar. Queria que você ficasse de pé. E eu quero só contar um testemunho aqui para você se animar, para você não fazer o mesmo também. Certa vez eu convidei uma irmã aqui para orar pelo presidente, o atual. E aí eu chamei um para orar pelo prefeito, outro para orar pelo governador e outro para orar pelo presidente. Porque a Bíblia nos orienta que nós oremos pelas autoridades, não importa qual. Todo aquele que é investido de autoridade. Só que enquanto nós estávamos orando pelo prefeito e pelo governador, quem ia orar pelo presidente correu. Desapareceu. Não quis. Eu não sei o que aconteceu. Não sei que emoção estava envolvida ali. Mas deixa eu te dizer, nós precisamos orar. Quer seja por aquele que nos faz o bem e aquele que são os nossos inimigos. E aí o texto lá diz para que nós possamos ter uma vida santa, justa, cômoda, tranquila. Precisamos orar. Estou trazendo esse exemplo porque existem pessoas mais próximas do que o presidente, que a gente não quer orar. E deixa eu te dizer, nós não estaremos fazendo aquilo que Jesus nos mandou a gente fazer. Você viu no texto que ele diz assim: por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Não é o que eu peço, é o que eu mando. Foi imperativo: amai, fazei, orai. Ele mandou fazer. Ele não pediu para fazer, nem pediu a nossa opinião se estava certo ou estava errado. Ele mandou fazer. Em alguns minutos você vai fechar os seus olhos, como eu também vou fechar os meus olhos. E nós vamos lembrar de pessoas que precisam da nossa oração. E eu vou dizer a você, vou dar uma dica a você. Comece olhando para a sua família. Porque assim como na minha família, na sua também tem umas peças raras. Umas bênçãos que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. Que critica, que calunia, e pode até desejar mal para a gente. Mas deixa eu te dizer, ei, nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos protegidos pelos céus. E nada nem ninguém vai nos atingir nem nos alcançar, a não ser que a gente abra essa porta e deixe alguém ou uma pessoa entrar. Mas lembra de pessoas do seu convívio que de alguma forma já tentou te danificar, ou te danificou, ou te danifica atualmente, e que você tem uma dificuldade até de falar no nome. E aí você pode ver na família, você pode ver na vizinhança, você pode ver no seu trabalho, na sua escola, na sua parentela, e assim por diante. Amém? Vamos orar? Faça a sua reflexão. Se mantenha conectado com o Espírito, mas não perda a oportunidade de quebrar algo que está se tornando uma fortaleza na sua mente. Essa é uma noite para nós cumprirmos a palavra que Deus tem nos orientado, na verdade, e fazermos com prazer, porque nós temos prazer na palavra do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nesse instante, Senhor, por toda a liberdade que Tu nos dá, Senhor. Nós te agradecemos pela liberdade que temos em orar por essas pessoas que às vezes, de uma certa forma, fizeram algo que danificou a nossa vida. Obrigado, Pai, pelo perdão liberado. Obrigado pelo coração livre. E obrigado pela condição de poder levantar mãos santas sem ira e sem nenhuma animosidade, sem nenhum espírito de contenda envolvido. Eu declaro em nome de Jesus, todos nós, nascidos de novo, desfrutando de uma total liberdade no Espírito, sem nenhuma amarra, sem nenhuma condenação no nosso coração. Oh Pai, obrigado, Senhor Deus, porque nós não vamos morder a isca de Satanás. Oh, obrigado, Pai amado, porque nós não vamos beber o veneno da ofensa. Nós vamos continuar livres. Nós vamos continuar firmados em Ti, alicerçados e arraigados em amor. Eu te agradeço, Pai amado, por uma noite de libertação. Oh, obrigado por amarras sendo cortadas, correntes sendo quebradas. E é aquilo que nos prendia de uma certa forma, de crescer e de avançar no plano, no cumprimento do plano divino. Tudo cai por terra em nome de Jesus. Eu declaro totalmente livre, o teu povo livre para te adorar, para te bendizer e te exaltar. Porque foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados e constituídos para te adorar. E sem essa adoração e sem a oração, nós não poderemos jamais desfrutar de tudo aquilo que tu tens disponível para nós. Oh, eu declaro paz nos corações. Eu declaro paz nos corações. Eu declaro shalom nos corações. Corações livres, como uma boa terra, uma terra fértil, que vai fazer exatamente aquilo que Jesus tem ordenado e já deixou bem especificado o que nós precisamos fazer para agradá-lo. Pai, obrigado pelo prazer envolvido com a Tua palavra e com o Teu Espírito, que vai nos blindar e blindar o nosso coração de toda angústia, rancor, ódio, amargura. Eu te dou graças, Pai, eu te dou graças. Ora um pouco em outras línguas agora. Retiria daraka sambra padaradaya que odoro do baia que ação pratanara manaya que sutro do bu rota todo manaya que o shubra para manaya que ação tratia tidiride e andre dia da que ação bra perto no manara da que ação bra tituro do buduro do maná rata darada badarada ya que ação tidiride Rianti diri na meu que o sombra tamo no eu que o sombra para badarya que ação tidiride rota na manaya que ação tidiride a manara da manaya o sutro do ba Rato do badara da que a sambra tia tia do manoio que o centro do bo roupa babara badara da que a sambra para manaya de aí que a sentir de rete de anana manaya que a sombra para manaya que a sentir do bo do mo que o centro do mar chara badara da que a sambra pamba badada da que o centro do maná cheque de dia que a santo do maná chata badada que a sambra patinir de o centro do bo roupa para o doio que o sambra para namá que a sentir de rete dia que a sambra tiniria manara na maná que o centro do bo charabadara da badaka sambra tiniminaya que a sentir de ora manaya que o sambra papa bara manaya que a sentir yo roupa para o doio que o sambra para maná rinte te a manaya que a sembem pedir de eu com o mono com o centro do bo Ka sambra papare abada que a sambra de meu que o centro do bar rita naia que a samba pachat neo que o centro do bo todo do eu considerei a maná braba de que a santa verdade aleluia aleluia nós vamos orar pelos presidiários. Eu vou te confessar, eu não sou de orar por presidiário, não. Mas nós precisamos orar por aqueles que estão presos, que de alguma forma eles danificaram a vida de alguém, quer seja um roubo, quer seja com um assassinato, quer seja com a venda de uma droga.
às vezes atos sexuais errados. E eles se tornam inimigos da sociedade. E eles não são bonzinhos. Não são pessoas boas, pode ter certeza. Eles estão lá pagando por um ato. Mas nós precisamos entender que, segundo a nossa natureza, nós precisamos produzir o fruto. E que o mesmo Deus que morreu por mim e por você, morreu por ele também. Jesus Cristo morreu por mim e por você, morreu por ele também. Eles. Nós vamos orar por eles agora, em nome de Jesus. Concorda comigo? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada presidiário que se encontra encarcerado. Nós oramos, Pai amado, para que haja arrependimento de coração, que eles possam ter experiências contigo, assim como Paulo um dia teve uma experiência contigo e mudou o curso da sua vida, que era Saulo e passou a ser Paulo. Eu declaro em nome de Jesus, presidiários se encontrando com a verdade. Oh Pai, obrigado pela Tua infinita misericórdia alcançando aqueles homens e mulheres. Obrigado por Tua palavra sendo apresentada como uma luz para o seu caminho. E obrigado pelo Teu Espírito convencendo que a vida que eles levam, que inclusive chegou a levá-los para esse lugar de prisão, uma prisão natural, não é o melhor para a sua vida. Que existe uma liberdade proposta pelos céus e eles podem desfrutar de uma liberdade sobrenatural. Nós declaramos mudanças de vida, nós declaramos mudanças de sentença, nós declaramos, Pai amado, amados, e só a Tua palavra e o Teu Espírito tem esse poder de transformar um coração de pedra em carne. Eu declaro em nome de Jesus novidade de vida sobre todos os presidiários, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que uma mulher viesse orar aqui pelas prostitutas. Elas que são condenadas pela sociedade porque o ato ou a profissão, como algumas dizem, que exercem, basicamente elas fazem e danificam casamentos, danificam famílias, prejudicam famílias. E eu vou te dizer, existem vários níveis de prostitutas, outros até que são com outros nomes hoje, acompanhantes de luxo e assim por diante, mas o ofício é o mesmo, o resultado também. Eu queria que uma mulher viesse aqui cheia de misericórdia no seu coração, para orar por essas mulheres que fazem o que fazem. Muitas por necessidade começou, e muitos também inspirados pelo maligno. Alguma mulher pode vir? Glaucio, chega. Você vai orar? Chega. Amém. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, amém. Nós podemos amar os outros. Então, que nesse momento nós vamos orar por essas mulheres prostitutas. Você não ore com preconceito, mas ora com a misericórdia de Cristo, amém? São dignas do amor, o mesmo amor que você recebeu. Senhor, Pai, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida dessas mulheres, dessas prostitutas, Pai. Nós cremos, Senhor, na libertação que o Teu nome carrega, Jesus. E é o Teu nome que Ele muda destinos. E nós oramos, Pai, com amor e com compaixão da vida dessas mulheres. Senhor, transforma a mente, transforma as condições. Em nome de Jesus, nós oramos por mudança de mentalidade. E que nós, Senhor, enquanto igreja, Pai, possamos amar essas mulheres, ensinar no caminho, mas amar e mostrar o amor do Teu tipo, Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que Satanás, você não tem poder sobre essas mulheres, porque o sangue de Jesus é mais do que suficiente para libertá-las dessa condição. Em nome de Jesus, eu declaro mulheres libertas,
libertas e serão transformadas pelo amor de Jesus, e que nós possamos, Senhor, ser instrumentos de levar esse amor a essas mulheres. Em nome de Jesus, nós declaramos destinos sendo mudados, diagnósticos sendo mudados, famílias restauradas, Senhor, e essas mulheres voltadas ao plano original, que foi te servir em santidade, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos amá-las e que elas possam, Senhor, ser amadas por Ti, porque é o Teu amor que constrange. Em nome de Jesus, nós declaramos mulheres libertas, mulheres amadas com a misericórdia de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, e nós declaramos que Satanás não tem poder sobre a vida delas. Nós declaramos toda influência demoníaca, toda influência maligna sendo quebrada, em nome de Jesus. E nós não aceitamos, Satanás, que você deixe a mente dessas mulheres presas e cativas às tuas mentiras. Elas são filhas amadas do Senhor e elas foram escolhidas para viverem para Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos destinos sendo mudados e essas mulheres se sentindo amadas pelo Senhor, porque elas são amadas pelo Senhor. E por esse amor, Pai, que você derramou na vida delas, elas podendo ser libertas e ter os destinos mudados. Em nome de Jesus, nós oramos com amor, Senhor, sem preconceito, porque nós também não éramos dignos do Teu amor. Em nome de Jesus, nós oramos por mulheres libertas e amadas por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos e dê graças a Deus por aquilo que está sendo produzido nessa noite. Nós, de repente, até não poderemos contemplar com os nossos próprios olhos os milagres, as maravilhas, mas nós precisamos crer pela fé que algo está sendo construído no reino dos céus e está sendo destruído no reino das trevas. Aleluia. Eu queria chamar Everton para ele orar pelos políticos. E não importa qual a esfera municipal, estadual, federal, orar por políticos se arrependendo de atos injustos, de corrupção e assim por diante. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de você, Senhor, esses homens que estão investidos de autoridade na nossa nação. Nós declaramos homens tementes a você, Senhor, homens que amam a sua palavra, homens se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo ao único Senhor e Salvador que se chama Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos os olhos do entendimento deles abertos, para que eles possam compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Para que eles possam ser aperfeiçoados na Tua palavra, assim como nós estamos, Senhor, sendo aperfeiçoados, Pai. Que o novo nascimento possa alcançar cada um deles, Senhor, e eles terem um arrependimento genuíno, e que eles possam viver uma vida para Te agradar, para exaltar a Tua palavra, e que possa fazer o exercício do seu trabalho um exercício legal, Senhor, um exercício para o benefício do crescimento do reino de Deus, do avanço da palavra de Deus nessa terra. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro os olhos e o entendimento aberto para compreender Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos para que as escamas caiam agora, em nome de Jesus Cristo. Nós saberemos daqueles que não vão querer, Senhor, mas esse aí é com eles, Pai. Nossa parte é orar para que eles possam se arrepender dos seus pecados e que essas escamas possam cair, em um nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar Chicão. Nós vamos orar pelo poder judiciário, também qualquer que seja a esfera federal, municipal e estadual. Poder judiciário que julga retamente, segundo a verdade. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque reconhecemos a Tua presença e colocamos diante de Ti nesse momento o poder judiciário e cada autoridade que está investida, Pai, nessa nação, para estar responsável, Pai, para estar exercendo, Pai, essa função. Declaramos salvação, Pai,
na vida de cada um, Pai, que está responsável, Pai, por essa função. Declaramos juízes da nossa nação tementes ao Senhor, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles. Obrigado, juízes da nossa nação, procuradores, promotores. Declaramos salvação, libertação na vida deles. Olhos do entendimento abertos para a Tua palavra, para a Tua verdade, para julgar retamente, Pai. Não sendo corrompido pelo sistema desse mundo, mas sendo, Pai, sendo guiados pela Tua palavra, guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Pai, por líderes do nosso poder judiciário, sendo guiados pelo Espírito Santo, Pai. Obrigado, inspiração do alto na vida deles, Pai. Salvação, temor ao Senhor, Pai. Cada esfera da nossa sociedade, declaramos no STF, no TSJ, Pai, juízes regionais, declaramos salvação, Pai. Em nome de Jesus, declaramos eles guardados, protegidos, Pai, pelos teus anjos. Declaramos cura na vida deles, Pai. Declaramos eles prosperando, Pai, em todas as áreas. E declaramos salvação para a honra e Tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Eu quero só ler novamente Efésios 3,17. E assim habite Cristo, ou seja, Cristo esteja bem à vontade no seu coração, pela fé, estando vós, ou todos nós, arraigados e alicerçados em amor. Amém, amados? Então, o Senhor manda e a gente obedece. E nós podemos sim, como a Ana Júlia falou, o amor de Deus já foi derramado em nosso coração. Não há desculpa para não fazer. Não há desculpa para deixar para lá. E eu vou te dizer, isso é uma vida cheia de sabedoria, porque se nós continuarmos protelando essa condição de fazer o bem, de amar, de orar, nós vamos estar carregando um peso desnecessário na nossa vida. E se a gente não ama, certamente a gente vai odiar. Se a gente não perdoa, com certeza nós vamos gerar uma raiz de amargura no nosso coração. Então é melhor andar livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não tem para que nós estarmos nos emaranhando com outras coisas. Não há mais tempo para isso. Precisamos andar livres. E por mais que alguém se levante em contrário, Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. Aleluia. Então tudo vai bem. Ele tem cuidado de nós. Amém?